começar a projetar aqui, tá? Então, hoje a gente vai ter o capítulo 6.6 sobre genética de populações, mais especificamente o teorema de Hardy-Weinberg. E aí, o que seria uma população em equilíbrio em relação ao pool gênico, né, de determinado gene que algum geneticista esteja estudando. Então, uma determinada população que está em equilíbrio, quando o seu estoque gênico permanece inalterado ao longo das gerações, né? Isso é o conceito de população em equilíbrio. Então, aqui, ó, do lado a gente vê uma figura, né, em que os vermelhos, essas bolinhas vermelhas, são o que é representado o azinho. E os verdes são os que têm fenótipo dominante, e aí o gene pode ser azão ou azão-azinho, né? E aí, quando essa população hipotética está em equilíbrio, a porcentagem de genes do tipo azão é de 0,2, o que representa 20% daquele pool genético que tem na população, né? E é considerando o gene, neste caso, né? A gente vai ver um outro caso. Então, nesse caso, o azão de forma geral, como é que ele é distribuído? Considerando tanto azão quanto azão-azinho, né? E em relação à frequência do azinho, nesse caso hipotético, a gente tem 0,8, que representa 80% desse gene que está sendo considerado, que é distribuído na população. E aí, para que serve o teorema de Hardy-Weinberg? Serve para que os geneticistas eles saibam qual é essa distribuição desses genes e para, em algum momento que eles estiverem estudando esse gene na população, saber se a frequência desses genes eles estão variando ou não, tá? E aí, como é que... Ai, já começou a travar, Socorro. Oi, Ana Beatriz. Tudo bem? O Luiz tá falando que tá normal. Para mais alguém tá travando? Tenta reiniciar a tela do Google Meet, ou Isabelle. Eu aguardo. Você vai reiniciar, Isabelle? Esperar ela voltar, tá? Olha como eu tô bonzinho hoje. Só porque é a última aula. Vote em mim. Sacanagem. Voltou? Ah, tá aí? Show. Então, vamos ver agora quais são as condições de forma ideais que o teorema de Hardy-Weinberg
ele tem como premissas, né? Então, uma população está em equilíbrio quando? Equilíbrio genético, né? Quando tem que ter um número de indivíduos muito grande, ou seja, um mínimo de 10 mil indivíduos daquela espécie. Os acasalamentos, eles são ao acaso, ou seja, não, os indivíduos eles não têm uma preferência em relação a determinadas características, seja positiva ou negativa, né? São atributos sexuais que eu estou falando. Não está sob efeito de seleção natural, isso inclui a seleção sexual e a seleção natural como um todo, né? Que pode ser predação, resistência ou não a doenças, né? E outros fatores que afetam a seleção. E nessa população não pode estar ocorrendo mutação, porque mais uma vez um motivo de alterar a frequência de determinado gene. Ok? Alguma dúvida até aqui? Não? Então a gente tem essa fórmula para estudar a frequência dos genótipos, né? E eu vou falar mais adiante no próximo slide sobre essa equação. Então a gente tem aqui, para calcular as proporções de homozigotos e heterozigotos. E aí, para calcular a frequência do azão, por exemplo, a gente tem o P ao quadrado. E a gente, mais adiante, vai aprender como é que faz para calcular o valor de P, tanto do P quanto do Q. E aí, em relação ao azão é P ao quadrado, em relação ao azinho é 2PQ, né? E em relação ao azinho, Q ao quadrado, né? E como é que chegou-se nessa equação? A gente tem aqui P mais Q ao quadrado igual a 1, tá? Fazendo essa multiplicação aqui de P mais Q, né? Aí abriria outro parênteses. P mais multiplicado por P mais Q novamente, a gente chegaria nessa equação aqui, que é o P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado, tá? E qual a importância de saber isto aqui? Se a gente tirar a raiz quadrada, tanto do P mais Q ao quadrado, mais P é igual a 1, a gente vai chegar nessa equação aqui. Então, Gabi está reclamando que está dando travada. Mas vocês estão conseguindo entender? Não dando para entender, eu só não comecei a chegar entendi. daí o Ceará mesmo. Aqui parece normal. Vou continuar. Então, tirando a raiz quadrada dessa equação aqui, a gente chega no P mais Q igual a 1. O 1 representa o 100% da frequência, tá? A gente vai ver vários exemplos de como utilizar essas duas equações, tanto esta aqui de cima, quanto essa, são em situações diferentes, mas que elas se complementam, né? A gente vai ver o porquê disso. Ok? Vou seguir e aí a gente vai voltar nessa fórmula de novo mais adiante, quando a gente começar a resolver as questões. Antes disso, a gente precisa saber quais são os fatores evolutivos que afetam o equilíbrio genético, né?
E quais são esses fatores que afetam o equilíbrio gênico ou genético? São a mutação, a seleção, a migração e a deriva gênica. Então, nesse primeiro exemplo aqui, ó, que está relacionado à seleção natural, a gente tem uma primeira população em que tem a frequência do azão em 20%, 0,2%, e a frequência do azinho em 80%, que é o 0,8%. Como eu falei no outro slide, nesse caso aqui, o vermelho ele está representando o azinho. Não dá para ver aqui porque ficou muito pequeno, mas acredita em mim, o vermelho é o recessivo, tá? E aí, nesse primeiro momento, essa primeira geração, ela sofre predação. E aí a maioria dos vermelhinhos, que são azinho, eles foram predados. E aí o que acontece na segunda geração? A gente vai ter aqui, ó, na segunda geração, uma frequência alterada. A gente vê aqui que na primeira geração tinha 20% de azão e 80% da frequência do azinho. E aí já nessa segunda geração, aqui ó, que sofreu predação, a gente vai ter 50% de azão e 50% de azinho. Estão vendo aqui, ó, tem umas bolinhas brancas. Isso quer dizer que a predação ela se deu principalmente em relação aos vermelhos, né? E aí alterou essa frequência dos genes. E aí nessa segunda geração, ou nessa terceira geração, né, a frequência dos genes já está bastante alterada. Então a frequência do azão foi de 0,75 e do azinho 25%. Muito diferente aqui dessa primeira, né? E aí conforme a predação foi sendo feita, né? Essas proporções foram sendo alteradas, ok? Alguma pergunta até aqui? Não? Vou seguir então. Então, um outro fator que afeta a frequência dos genes é a migração. Então, a gente tem aqui, por exemplo, uma ilha, e aí, representado aqui, um barquinho, ou podia ser um imenso bloco de terra que chegou nessa ilha, e aí nessa ilha, inicialmente, tinha uma frequência de 100% de azão, o azinho não estava presente, e aí com a migração, essa proporção foi alterada, passou para a frequência do azão para 80% e o azinho 20%. Uma outra situação em que a alteração da frequência dos genes de um determinado local é a chamada deriva gênica. O que ocorre nessa situação? A gente tem aqui, por exemplo, uma ilha em que tem uma floresta, aí o deserto ele tem uma proporção bem pequena, certo? E aí a frequência do azão é de 50% e do azinho 50% também. E aí ocorreu um processo de desertificação. E a floresta ela foi muito reduzida, alterando a quantidade de indivíduos de uma determinada espécie, né? Se você reduz a quantidade de uma população, né, você diminui os genes também, e nesse caso acabou alterando a frequência dos genes, né? A frequência do azão foi de 20%
e a frequência do Azinho para 80%. Agora, quando ocorreu novamente o reflorestamento, mudou novamente essa frequência, passando o Azão a ter 20% e o Azinho 80% na população, né? E aquelas condições ideais do teorema de Hardy-Weinberg, vocês veem que pode ser uma situação bem rara, né? Só que o teorema de Hardy-Weinberg ele serve para os geneticistas estudarem determinado gene, como se comporta em uma população, e aí verificar se o quanto está sendo modificado, porque a maioria das vezes essa frequência ela muda mesmo, né? Porque sempre está tendo seleção sexual, seleção natural, né? Migração e vários outros fatores, né? O teorema de Hardy-Weinberg é numa situação ideal e que raramente acontece, ok? Alguma pergunta até aqui? Não? Uma outra questão é o princípio do fundador ou efeito fundador, né? Que uma determinada parte da população migra para uma outra região, né? E aí por conta de ser uma população reduzida que foi lá, e aí o pool gênico também foi reduzido, e aí também altera a frequência gênica. Inicialmente aqui, ó, com a frequência do Azão em 80%, a frequência do Azinho em 20%, e aí migrou para outro local, e aí diminuiu a frequência do Azão e aumentou a frequência do Azinho por conta do efeito fundador, tá? Ok? E aí agora a gente vai fazer uns exercícios que considera sempre que a população está em equilíbrio. Ok? Vamos lá? Ó, vou fazer o seguinte, eu vou copiar aquela fórmula lá do slide inicial para facilitar a vida de vocês. Vou copiar só isso aqui, tá? Tomara que caiba aqui. Depois, se precisar, eu mudo de local. Então, ó, vamos fazer a questão 1. Vou aumentar a telinha aqui, porque facilita a minha vida. Então, questão 1. Numa população em equilíbrio, determinou-se que a frequência dos indivíduos RH negativo era de 16%. A partir dessa informação, determine, letra A frequência do gene R. Como é que a gente vai resolver isso? Vocês lembram que RH negativo tinha como constituição genética o Rzinho? Sim ou não? Hein, galera? Sim? Então, o Rzinho, ele é o equivalente aqui, ó, ao
Azinho, Azinho. Então a gente vai usar o Q ao quadrado para achar o valor do R, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Vou explicar para vocês. Então, ó, o 16% em números decimais é o equivalente a 0,16, tá? Vou abrir uma caixa aqui. Zero vírgula 16, certo? Esse 0,16 é o número que representa aqui, ó, o Q ao quadrado. Vou botar aqui, ó, Q2 é igual a 0,16. Como é que a gente vai saber o valor de Q? Aí eu tô perguntando para vocês. Como é que faz para achar ali o valor de Q? Hein, pessoal? Se Q ao quadrado é igual a 0,16, como é que a gente acha o valor de Q? Gabriela, matemática é muito importante para biologia, tá? Para genética, ecologia então nem se fala. Luiz Felipe, Thalita e Vitória que sabem. Vitória Tirapelli também sabe. Você também, né? Viu aquele monte de conta lá do seu TCC. Raiz de quê, Ana Clara? Certo? Então, a raiz de Q ao quadrado, que é igual a 0,16, a gente vai Q, então, Q é igual deixa eu achar aqui a raiz. Acredita em mim. Isso é uma raiz. Só faltou o negocinho aqui. E aí a gente tira a raiz de 0,16, que é igual... Qual é a raiz de 0,16? A raiz de 0,16 é 0,4, ok? E aí, olha só, aqui está pedindo a frequência do gene R, né? Seja o Rzinho junto com outro Rzinho ou o Rzinho junto com o Rzão, formando o Rzão Rzinho, ok? Então é como esse gene está distribuído de forma geral na população, ok? E como é que a gente vai achar aqui, ó, o valor do gene Rzão? Vocês estão vendo essa fórmula aqui? P mais Q igual a 1. Se o Q é 0,4 e a gente não sabe o valor do P, como é que a gente vai saber? Vou copiar essa fórmula aqui, botar lá para cima. E aí, pessoas, como é que a gente vai achar o valor
do P. Então a gente não sabe o valor do P por enquanto, tá? O Q é 0,4 e tudo isso é igual a 1,0. Ok? E aí eu pergunto, qual o valor do P? P, então, aquele 0,4 quando passa para o outro lado, ele passa positivo ou negativo? Negativo. Show, Felipe. 0,6. Isso. Isso cai no Enem, tá, gente? Eu acho que é uma boa justificativa para aprender. Então, 0,6. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a frequência do gene R é igual a 60%. E do Rzinho, 40%. Ou 0,4. Tá? Alguma dúvida até aqui? Vocês podem perguntar, tá? Não fiquem com vergonha. E a questão o item C. A frequência dos indivíduos RH positivo homozigotos, Rzão, e os heterozigotos, Rzinho. Então, olha só, quando a gente fala da constituição genética, da frequência das diferentes constituições genéticas, né, como Rzão, ou Rzinho, por exemplo, ou então Azinho. Por que aqui tá minúsculo ali, tá, gente? Quando a gente fala da constituição genética e a frequência desses genótipos, genótipo nada mais é do que a constituição genética, a gente vai usar essa fórmula aqui. Quando a gente só quer saber da frequência do gene, né, de forma digamos isolada, né, como ela está distribuída ali na população, a gente usa essa fórmula aqui do P mais Q igual a 1. Né? A gente só quer saber quanto tem daquele gene na população, ou do Rzão ou do Rzinho. Agora, quando a gente quer saber a frequência de distribuição dos genótipos, a gente já utiliza essa fórmula aqui embaixo. Tá? E aí, conforme a gente for fazendo os exercícios, vocês vão aprendendo. E quanto mais mexo naquela tabelinha ali, mais dá encrenca. Mas tudo bem. Então aqui, ó, como é que a gente vai saber a frequência do Rzão na população? Tá vendo o azão aqui? A gente vai botar P ao quadrado, certo? 0,6 ao quadrado. Isso. Exatamente. P ao quadrado. Então, a gente tem 0,6. Vou botar um parênteses aqui para facilitar a minha vida. Tem que botar sobrescrito, porque senão pode confundir. Porque não é vezes 2, é ao quadrado, tá? Igual. Era melhor ter aberto uma caixa de texto nova. Zero vírgula seis vezes 0,6 é igual a 0,36. Ok?
E isso aqui pode ser representado em porcentagem, que é igual a 36%, tá? Se eu conseguisse colocar a caixa de texto. Isso aqui é igual a 36%. Ok? E agora a gente vai encontrar a frequência do genótipo Rzinho. O equivalente do Rzinho aqui nessa tabela aqui é o 2pq, tá? Então vou copiar aqui novamente. 2p que é igual a 2 vezes o P, que é 0,6, ok, vezes 0,4. Então, ó, para facilitar a vida de vocês, multiplicar aqui, ó, o 0,6 vezes 0,4, que dá igual 0,24, certo? Vezes 2, 0,48. Tô certo ou tô errado? Agora eu tô perguntando. Show. E isso é igual a 48%. Tá? Alguma dúvida até aqui? Não? Ó, vou copiar essa tabela para facilitar a vida de vocês em lembrar dessas tabelas nos outros slides e vou seguir. Questão 2. Numa população em equilíbrio genético, a frequência do gene autossômico e recessivo Dzinho, que causa doença mental, é de 20%, que é igual a 0,2. Qual a porcentagem nessa população de deficientes mentais devido a esse gene? Se para aparecer a doença precisa aparecer o gene Rzinho 2 vezes, como é que a gente vai fazer? O Rzinho, ou que Rzinho, o Dzinho, equivalente nessa tabela aqui, é do Azinho, certo? Como é que a gente vai fazer? Nesse momento, ele está pedindo a frequência do genótipo Dzinho. Então, a gente vai utilizar essa parte dessa equação aqui, tá? Então, frequência é o F de Dzinho, ok? Esse F é minúsculo de frequência. É igual ao que? Ao quadrado, certo? E aí, na questão, ele já dá o valor da frequência do gene e não do genótipo. A frequência do Dzinho é de 0,2. Então, a gente vai multiplicar o 0,2 vezes o 0,2. Que é igual a 0,04. Quem não sabe fazer essa conta? Por que tem duas casas decimais aqui? Porque tem que contar essa casa decimal e mais essa aqui quando está multiplicando. Então, no final das contas, tem
duas casas decimais, tá? E isso equivale a 4% dessa população que está sendo considerada. Tranquilo até aqui? Todo mundo está entendendo? Vou seguir então. Dá aquela salvada no slide. Depois eu vou postar lá no Google Classroom. E vamos seguir. Vou pegar essa fórmula aqui, essas duas equações, mais uma vez para facilitar a vida de vocês. E vamos para a questão 3. Sabendo que a frequência de um gene recessivo Azinho numa dada população é de 0,3, quais as frequências genotípicas esperadas para essa população se estiver em equilíbrio? Então, o primeiro aqui é do P ao quadrado, que a gente vai utilizar. Então, a frequência do azão vai ser qual? Assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer é saber, calma, uma coisa de cada vez. A primeira coisa que a gente tem que saber ali é qual a frequência do azão, certo? Ele deu a frequência do azinho. O azinho é 0,3. Se o azinho é 0,3, ele sozinho, qual vai ser a frequência do azão? Fala aí, Luiz. Isso. E aí, tô acelerando porque acho que a gente pode matar parte da questão sem precisar estar fazendo as formulazinhas. Se alguém não entendeu, me fala que eu explico, tá? Então, a frequência do azão é P ao quadrado, tá? Que é igual a 0,7 vezes 0,7. 0,7. Isso, exatamente. Então a gente tem 0,49, ok? E isso equivale a 49%. Ops. 49% da população tem a constituição genética azão. Agora para frequência do azão. Como é que a gente vai fazer? 2 vezes 0,7 vezes 0,3. Exatamente, Luiz. Fzinho é igual a 2P, que é igual a 2 vezes o P é 0,7, certo? E o Q é 0,3. Para facilitar a vida de vocês, 0,7 vezes 0,3, 0,21. Vezes 2, 0,42. Isso equivale a 42% da população. Para terminar essa questão,
Qual? Então, 9%. Só que em números decimais é 0,09. Ok? Vou fazer aqui. A frequência do Azinho Azinho. Esse F é minúsculo. Igual na física. F de frequência. Igual a Q ao quadrado, que é igual a 0,3 vezes 0,3, que é igual a 0,9, como o Luiz falou pra gente. E isso equivale a 9%. Certo? Tranquilo, né? Eu acho. Se alguém não entendeu, fale agora, né? A gente pulou essa parte aqui do P mais Q igual a 1, por quê? Ele já dava o valor do Q, certo? E a gente tinha que descobrir o valor do P. Se o valor do Q é 0,3, o que sobra é o 0,7, tá? Para completar 1. Beleza, pessoas? Vamos então para a questão 4. Show, Gabi. Questão 4. Constatou-se numa população em equilíbrio que a frequência do gene B em porcentagem era igual a 70% em relação ao alelo B. Observou-se em gerações sucessivas que essa frequência não se alterava. Qual a frequência relativa do genótipo heterozigoto nessa população? Vocês querem que eu copie aquelas equações para cá ou tá tranquilo? Se precisar para alguém, vocês me falem, tá? Então, olha só. Se frequência do gene B, não está falando de qualquer outro genótipo, é só o gene ali, ó, como é que ele se comporta na população, certo? Se o gene B tem 70%, o gene Bzinho vai ter quanto? 30, e isso em números decimais é 0,3, ok? E aí a questão está pedindo em gerações sucessivas, essa frequência não se altera, e qual a frequência relativa do genótipo heterozigoto nessa população. Então, o heterozigoto, a frequência, né, do Bzinho, Milka, eita, é igual. Agora é uma daquelas equações do genótipo, certo? Em relação ao heterozigoto, é o 2pq, ok? A gente sabe que o P é igual a 0,7 e o Q vai ser quanto? Agora eu estou perguntando para vocês. 0,7. Exatamente. Viu, gente? Não é tão difícil. É só um cadinho de número. Então, 0,7 vezes 0,3, 0,21, vezes 2, 0,42. Isso equivale a 42%. Viu? Molezinha.
E aí, se quisessem saber qual a frequência do azão, ou a frequência, ou que azão, do bezão, ou do bezinho, é só aplicar naquelas fórmulas, tá? Vou deixar aí para vocês, quem quiser praticar depois, na questão 4, fique à vontade, tá? E aí chegamos na última questão da vida de vocês comigo. Oh, que tristeza! Deixa eu corrigir aqui o Weinberg. Mas semana que vem tem mais, tá? Aí com aulão pra gente resolver umas questões primeiro, segundo e terceiro anos. Vamos lá, questão 4, ou questão 5. Numa população em equilíbrio de Hardy-Weinberg, formada por 10.000 indivíduos, existem 900 do tipo RH negativo. Qual o número de indivíduos RH positivo homozigoto nessa população? Como é que a gente vai começar a resolver essa questão? Então, ó, o RH negativo, ele tem qual constituição genética? Show, Luiz. Rzinho. Que naquela equação, vou voltar lá na equação, equivale a qual desses aqui? Q ao quadrado, ok? Tranquilo. Também falo Q2. P2. Então o Rzinho, né? Ele, para achar qual é a frequência dele, né? A gente vai dividir o 900 dividido por 10.000. Isso dá quanto? Agora eu estou perguntando para vocês. 0,09. Ok? Esse é o valor do Rzinho. E esse é igual ao Q ao quadrado. Ok? O Q ao quadrado, então, né, é igual a 0,09. Como é que a gente vai achar o valor do Q? Q, então, é igual. Q minúsculo, tá, gente? Porque toda hora ele corrige aqui. Deixa eu só achar aquele negócio do símbolo. Eita. Inserir. Símbolo. Zero. Que é igual a raiz de 0,09. Que é igual... Fala aí, galera. Quanto dá isso? Qual a raiz de 0,09? Vou falar, hein? Já que vocês não falam, 0,3, ok? Isso, Gabi. Boa, Gabi. 0,3. Então, o Q é igual a 0,3 ou a frequência do R é igual a 30%, ok? E aí a questão pede o número de indivíduos RH positivo homozigoto nessa população. E aí, para achar qual é esse número de indivíduos RH positivo,
a gente precisa saber a frequência com que ocorre esse genótipo na população, tá? Então, olha só. Vocês sabem que o RH positivo homozigoto é Rzão, que é igual a P ao quadrado, ok? Se o Q é 0,3, para completar 1, falta quanto? Hein, galera? Viu, Gabi? Não é tão difícil. 0,7, só que é ao quadrado. 0,7, que é igual a 0,49. Essa é a proporção de homozigotos, RH positivo homozigoto, o Rzão. Só que ele quer saber o número de indivíduos em relação a essa população de 10 mil. Como é que a gente vai fazer? Vou mostrar para vocês. A gente vai pegar essa frequência aqui, ó, 0,49 vezes 10 mil, que é igual a quanto? Vou deixar vocês calcularem. Até o microfone caiu. 4.900. Isso. Então, 4.900 indivíduos são RH positivo homozigoto. Certo? E aí, acabamos. Alguma dúvida até aqui? E com esses exercícios, vocês podem depois pegar eles e tentar refazer. Quando não conseguir avançar, dá uma coladinha e aí avança, certo? Normalmente eu dou essa aula em 2 aulas, né? Mas como a gente marcou para aula que vem o aulão, né, de biologia para todos os terceiros anos, eu coloquei ela em uma aula, né? Normalmente eu dou a parte teórica primeiro, aí é um exercício, como normalmente é no quadro, né? Porque tem muito cálculo. Eu não gosto de dar aula que tenha cálculo no slide, né? Não tem nada a ver. Tem que botar a mão na massa para poder aprender, senão não aprende. Só que dessa vez não teve jeito, né? A gente teve que fazer aqui no slide mesmo, tá? Que bom que vocês gostaram. Eu também gosto dessa genética. Foi a genética de populações que, por incrível que pareça, eu não trabalhei com genética, eu trabalhei com morfologia, mas foi a genética de populações que o meu olho brilhou em aprender e estagiar em laboratório que fazia ecologia de populações, que é a comparação de diferentes populações e a variabilidade em relação à forma dos
dos animais que eu estudei, que foram os gastrópodes terrestres, né? E aí me apaixonei pela variação. O nome da área é variação biológica, né? E foi quando eu realmente olhei para a biologia com outro sentimento e pensei, é isso que eu quero fazer da minha vida. E aí tô aí até hoje, ok? Vou parar a gravação e aí daqui a pouco eu saio da aula, tá?